Eu vi o sol brilhar numa segunda-feira à noite. Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. Vamos para mais um episódio do nosso Lançando a Bola, episódio para fazer a recapitulação da semana 5 da NFL, com vários jogos tendo acontecido aí durante essa semana. E estou aqui mais uma vez com ele, João Bosco Neto, o meu parceiro aqui para falar de NFL no Quicando a Bola, no Lançando a Bola. Então, muito boa noite, João Neto, nesse momento que a gente está gravando. E não sei que horário que a pessoa está ouvindo, mas... Pois é, eu já ia. Esse é um carão que eu levei no primeiro semestre da faculdade de jornalismo, tá? Nunca grave nada com indicação de horário, porque você não sabe que horário a pessoa vai consumir. Então, ainda bem que você conseguiu corrigir a sua rota no meio do passe. É complicado, porque é costume também, né, de abrir live e aí, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do Dimensão Esportiva. Mas Boa vamos nessa. noite. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Felizmente vivemos um mundo onde as coisas são sob demanda. E aí você pode assistir isso aqui no horário que você quiser, fazendo o que você quiser. Se você estiver aí com a sua gatinha, você bota aí pra ouvir enquanto você conversa com ela. Se você estiver jogando videogame, é bom pra ouvir jogando videogame. Você pode usar isso aqui pra dividir sua atenção com várias coisas. E vamos começar falando do primeiro jogo da semana, que rolou na quinta-feira passada, que foi simplesmente fantástico. Um jogo em que, apesar de várias coisas que a gente já estava falando aqui, né, nos dois outros episódios, deu 49ers contra o Los Angeles Rams, e Cara, sem ninguém, né, para jogar. É o poder da corneta. Eu vou dar um exemplo de outro esporte. Eu trabalho no jornal O Povo aqui de Fortaleza, eu cubro futsal. Eu descasquei um pivô e um ala de um dos times. O time ganha de 4-2, o ala faz 2 gols e o pivô dá uma assistência. Simplesmente isso. Então, assim, quanto mais a gente bater no... O 49ers, ele é uma massa de pão. Quanto mais a gente bater nele, mais ele vai crescer durante a temporada. O que é um problema, porque eles não podem ganhar o Super Bowl. Ah, mas você é jornalista. Assim, meu irmão, eu estou num canal de YouTube. Eu quero que a NFC Oeste se acabe com exceção do meu time. Eu quero que ela acabe. Dito isso, ESPN, quando você quiser me contratar, eu não quero que ela acabe. Eu vou cobrir todo mundo direitinho. Pode ter certeza. Dito isso, a impressão que me passou, sinceramente, foi de que o 49ers, assim, isso é uma crítica grande aos Rams também, apesar de um jogo até que bom do Rams. do Pô, o Stafford teve quase 400 jardas. Pois é, de um jogo bom do Matthew Stafford e tal, mas, assim, a minha impressão é que se não tivesse tido que jogar com o Mac Jones sentindo, os 49ers tinham ganhado mais fácil. Não, e vai entrar. Como era aquele cara aleatório quando a gente tava vendo aquela final da NFC que quebrou o Brock Purdy e aí eles invocaram o cara do nada. Era o Josh Johnson, eu acho que era o pai. Eu chutaria esse nome. É tipo assim, Tipo imagina assim, você está assistindo uma série americana, existe um quarterback de ensino médio, é o nome desse quarterback, é o nome do cara que entrou, é o João da Silva, dos Estados Unidos. Josh Johnson é muito genérico, gente. Não dá. E ele sentindo e jogando, e jogando, e jogando. Cara, E fazendo push. Eu tenho uma hot take pesada. É. Se o Mac Jones vai pro 49ers no draft dele, ele seria um quarterback bom. Porque eu acho que tem algum talento ali e o sistema do Shanahan potencializa todo mundo. O Shanahan potencializa quarterback O que Garoppolo era útil com você ele. é, Isso é uma parada bizarra. o Shanahan potencializa quarterback que ninguém confia. O Baker Mayfield seria MVP na mão do Kyle Shanahan. Essa é a minha take da semana. Provavelmente. E deixa só, acho que eu achei o jogo aqui. Foi a final da NFC de
2, eu acho. 22 foi jogar em 23, porque eu ainda não tinha entrado na faculdade. Então, tô aqui vendo aqui, é o Super Bowl, tu é doido, do outro ano. Playoffs 49ers. Foi contra os Eagles esse jogo? Foi, Foi. né? Foi. A gente viu esse jogo no Morro Branco com teu pai ouvindo Aviões Fantasy de fundo. Esse era o contexto onde a gente viu essa partida. É literalmente Josh Johnson. O jogo tem 4 passes de Brock Purdy, um passe de Christian McCaffrey e 13 passes de Josh Johnson e 25 passes de Jalen Hurts. Eu lembro que, tipo assim, o primeiro snap desse cidadão veio um trator pra cima dele. Mas enfim, cara, um outro dado que eu queria entregar aqui é que o 49ers é o único time que não tem touchdown corrido na temporada, até o momento. E as métricas do Christian McCaffrey correndo com a bola são coisas horríveis. É, tipo, horrível. O Brian Robinson, que teoricamente veio para dar desafogo, né? Seu running back 2 também não tá jogando bem, mas o ataque aéreo tá funcionando. E o time tá indo. É porque eu não tô conseguindo confiar. Eu tô meio. O que a imprensa brasileira falava do Corinthians de 2017 é o que eu tô falando do 49ers. Eu acho que alguma hora vai dar um problema. Pode ser que não dê. Tipo assim, pode ser que quando o Brenda Ayuk voltar, quando o Purdy voltar, tava sendo o Nick Bolsa, né? Eu não sei se o Nick Bolsa volta ainda. Acho que Porque não. o Nick Bolsa estourou algum ligamento, não foi? Eu acho que ele tá fora da temporada. O Nick Bolsa tá fora, então, enfim. Mas quando voltar, galera. Inclusive, eu esqueci a lesão da Ayuk, pode ser que eu esteja falando besteira e o Ayuk também não volte. Mas quando esse time tiver minimamente uma base, pode ser que, tipo, triplique a produção. Porque o que o Shanahan tá fazendo com 2 paçocas e uma marmita é brincadeira. É realmente impressionante. E outra coisa que é impressionante é o péssimo desempenho até aqui. Não só dele, né? Porque ele às vezes falta proteção, mas não dá para perder um field goal todo dia, né? Joshua Carter. Cara, é Não é inacreditável. perder, é ser bloqueado, né? É inacreditável. Tipo assim, precisa ter um kicker ruim na NFC West. Era aquele jumento que o Jake Moody. Aí o Jake Moody saiu, aí a NFL ligou assim pro Cardinals, pro Seahawks e pro Rams, assim, bota algum idiota pra chutar a bola que a gente precisa vender highlight no Instagram. Aí o Rams arranjou, diz assim, irmão, desaprenda tudo o que você sabe sobre futebol americano. Essa é a sua missão daqui pra frente. E aí o Ed Pinheiro acabou sendo decisivo, fazendo lá o chute dele, mas o jogo aí realmente teve uma emoção muito grande. Uhum. Terminou lá com uma grande jogada defensiva também, né? Para parar o Rams. O Rams poderia ter ganhado, mas teve fumble do Karen Williams. E depois o próprio Karen Williams é parado na prorrogação para não conseguir a primeira descida. E aí acaba o jogo com turnovers and downs. Então foi um dos jogos assim mais emocionantes da temporada, apesar de não ter tido o placar super alto como tivemos outros, né? Mas o esporte é muito ruim, mano. Tá perdendo de 3-0 para o Atlético Mineiro. Eu vi isso. Quer dizer, eu vi o primeiro gol. Um O gol primeiro do gol aí. Rony. Literalmente pintou notificação no meu telefone porque é gol do Rony. O primeiro gol é uma coisa bizarra. O cara, ele gira dentro da área como se ele estivesse jogando sozinho. Ele estivesse no modo de treino do FIFA. Mas uma coisa que tá me chamando a atenção no Rams é que o Devante Adams tá com bastante gasolina no tanque, né? Não foi uma passagem muito prolífica nem pelos Raiders, nem pelos Jets. Aí ele vai para um time que é uma organização que funciona, né? Não é uma banda de pagode. E aí ele consegue ir bem, né? O Rams perdeu o seu wide receiver mais experiente, que era o Cooper Kupp, e achou um cara com características parecidas, né? Um jogador alto que vai pegar a bola ali nos números, enquanto tem ali o Puka Nacua para ser aquele cara de, irmão, pega a bola aí e sai correndo. Tipo, vê até onde é que você vai. O Devante Adams já não tem mais a explosão de antes, é um veterano na liga, então ele geralmente esse wide receiver alto, que vai pegar uma bola contestada, que vai trabalhar ali o perímetro, vai pegar os passes mais difíceis, enquanto o Pucanacu é o proletário das recepções. Então eu acho que encaixou bem esse ataque do Rams.
Inclusive esses dois times, eu tava assistindo o Vencedores e Perdedores do Kurt hoje. O Kurt tava dizendo: eu não quero falar de Raiders e de Jets, porque não dá, não quero falar desses dois times aí peba, não. E são justamente os dois times por onde ele passou por último, né? E aí não fez nada e agora tá aí tendo um time um pouco mais decente para jogar. Agora, eu tenho uma crítica que eu temo que ela vá ser eterna com a secundária dos Rams. Né? Assim, não sai nada de lá, assim. Tem o. Vou lembrar o nome dele aqui. Tem o. Cadê você, ô desgraçado? Não é possível que você tenha sido trocado. Eu acho que ele foi trocado. Tinha um cornerback do Rams que eu achava ele bom de bola, mas eu não tô nem achando o cara aqui. Não sei se ele se quebrou. Era o Witherspoon, lembrei. Sim, sim. Eu achava ele um bom jogador de secundário, mas pra mim, a secundária do Rams era ele. De fato. E aí, realmente, o Mac Jones conseguiu fazer um jogo assim, é de brilhar os olhos. Não pela técnica, não porque você acha que ele é o melhor quarterback do mundo, mas por. Nossa senhora, esse jogo, olha essa história. É impressionante. Enfim, antes de passar para a próxima parte, eu só queria falar que eu e o Lucas a gente tem uma piada interna envolvendo o jogador Maiulu. Porque a gente nunca ouviu falar dele, aí ele faz um gol na final da Champions, aí ele some e faz um gol no Barcelona. E aí a gente tava conversando no off e a gente teme que o Jackson Dart seja o Maiulu da NFL. Porque ele ganha de um time que nas 3 primeiras semanas estava invicto e perde pro Saints. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira vitória da vida do Spencer Rattler, como um quarterback Sim, profissional. a primeira vitória, se eu não. Eu vou tentar achar aqui enquanto tu desenvolver um pouco mais, mas se eu não me engano, é a primeira vitória de um quarterback draftado pelos Saints, alguma coisa assim. Thomas, tá? O Brian Dable. Cara, a única coisa que essa cidade fez de boa foi Friends. Porque o Knicks é uma merda, o Giants é uma merda, o Jets é uma merda. Eu não sei como é que tá o Rangers e nem o Mets. Os Yankees são de Nova York também, né? São. Óbvio, New York Yankees hoje, tu ia ser de onde? Não, é porque eu lembro que é o Yankees contra o Dodgers e tem o Mets. Que, enfim, Nova York é uma cidade que lhe permite ter dois times em todos os esportes porque é São Paulo dos Estados Unidos. E aí eu lembrei do Mets, que é o irmão feio, e tava tentando lembrar do irmão bonito, que era o Yankees. Mas enfim, o Jackson Dart, ele cometeu erros de rookie, que era o que a gente esperava que ele fizesse contra o Chargers. Então meio que ele inverteu a lógica das coisas. Ele foi meu quarterback entretenimento no jogo de hoje. Mas, cara, dá tempo ao tempo. Qual era a minha crítica ao movimento do Giants? O Jackson Dart, ele não era um quarterback de primeira rodada e ele não valia o movimento de subir. Mas já que subiu, vamos dar uma trabalhadinha nele. E assim, o Dable gostou dele porque ele é um cara de uma leitura muito boa, pelo menos quando ele tem a pranchetinha lá para ele olhar a jogada. Então, é ver se ele consegue desenvolver, porque parece que processamento ele tem. Agora, o quão rápido ele faz esse processamento vai ser cena dos próximos capítulos. E aí eu queria falar de Baltimore Ravens Rapidão e. só, Opa, falar. primeiro, é impressionante de fato que ele tenha causado a primeira derrota dos Chargers e a primeira vitória do Saints, e confirmando a informação, é a primeira vitória de um quarterback draftado pelo Saints desde 1998. Lembrando que o Drew Brees foi trocado, tá? Antes que alguém vá falar besteira nos comentários desse vídeo. Mas vamos lá. Rams 10, Houston Texans 44. Nosso grande CJ Stroud dá uma respirada. E, cara, a defesa do Texans é muito boa. Tipo assim, o time, tirando a trincheira ofensiva, é um time bom. O problema é que se você não protege seu quarterback, você não tem nada. É. Basicamente. E o Cooper Rush, tá? Vou passar O as problema é que estatísticas. os Ravens também não tem nada mais, né? Todo mundo Não, já então, tava mal e todo mundo machucou. vou passar duas estatísticas de dois jogadores que são amados por esse programa. Sir Cooper Rush, 14 de 20.
14 de 20, certo? Ele errou 6 passes. Metade dos passes errados foram interceptados. Daí ele foi interceptado 3 vezes. Então, um dado importante. Sir Derrick Henry, 15 tentativas para 33 jardas, uma média de 2.2. Ele teve um touchdown para dizer que fez alguma coisa. Ou seja, se me colocar, eu tô correndo a mesma quantidade. Eu posso fazer 1.9, que são 0,3 abaixo. Mas para mim, que sou um magrelo de Fortaleza, tá bom. Vamos lá. Jogador dos Tritões. É. O, o, o recebedor mais acionado durante o jogo foi o Zay Flowers. Adivinha quantas recepções ele fez? Fez um total de 5. Então, assim, o Ravens, ele. A sorte do Ravens o Browns é ruim, o Burrow tá lesionado e os Steelers não são confiáveis. Então a gente tem que torcer pro quê? Pra todo mundo voltar, tem que chamar aí o Dr. Rancho Cruz pra ir pro DM do Ravens, porque tava, se não me engano, sem o Patrick Queen, sem o Kyle Hamilton, sem o Lamar Jackson. Então os 3 melhores jogadores do time estavam fora. Pois é. E aí é que tá, porque o time dos Bengals, até os Bengals, que são teoricamente piores já que estão sem quarterback, apesar de que o Lamar também saiu e aí a gente tem que ver quando é que ele volta, tá ainda como dúvida, pelo que eu tô vendo até para a próxima semana. Mas enquanto tinha o Joe Burrow, apesar de que ele praticamente não jogou o jogo 2, na semana 2, né, mas chegou a pisar em campo, enquanto tinha o Joe Burrow, os Bengals ganharam. E aí já tem 2 vitórias na temporada, enquanto os Ravens só tem uma. E aí seguem na frente. E tá complicada a situação do Baltimore Ravens, porque por mais que a gente não confie nesse momento, cara, ainda não é o melhor time da divisão é o Pittsburgh Steelers. Não, pois é, eu acho que os Steelers eles vão fazer gordura e eles vão acabar ganhando a divisão que eles fizeram gordura no início da temporada. Aí a minha questão é a seguinte, vai ter uma vaga de wildcard que vai ser doideira pra buscar. Porque você tem Patriots, você tem o Ravens, se todo mundo voltar, vai querendo ou não dar uma crescida na reta final. Se o Burrow voltar, a gente viu o quão psicopata ele é na temporada passada. O Chiefs eu acho que não vai ganhar a divisão esse ano. E aí eu Pois acho que. é, E eu acho que da divisão do Chiefs é capaz de pegar dois times pro wildcard, tá? a galera do wildcard estão pegando, vão ter a concorrência talvez do Kansas City Chiefs essa temporada. Aí sobe a responsabilidade de você tentar ser campeão da divisão, porque você vai competir com o Mahomes. E aí, ao invés de só 3 times competirem com o Mahomes por vaga nos playoffs, todo mundo vai estar competindo, talvez. E assim, por mais que o Bills tenha perdido, que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, é o ano perfeito pro Josh Allen. Porque todo mundo que poderia atrapalhar, ele tá se fudendo. Sim. E aí, enfim, eu acho que nem o Brady teve um ano tão tranquilo com o Peyton Manning como o Josh Allen pode ter esse ano com o Mahomes e o Lamar lesionado e o Mahomes acontecendo isso aí. Mas enfim, e aí, vamos lá. O Ravens agora tá com 4 vitórias. Um time que briga por 4 derrotas. 4 derrotas, aliás. Uma vitória, 4 derrotas. Um time que briga pro Super Bowl, assim, não é estatística, é um conceito meu. No máximo 6 derrotas na temporada regular. Que aí dá pra você ver o contexto das derrotas e tal. Nos playoffs vai dar uma crescida. A margem de erro do Ravens tá isso aqui. Porque independente de como eles classificarem, você não leva a sério um time 9-8 nos playoffs. Não leva. E aí eu acho que o problema, mesmo com todo mundo voltando e classificando, o problema vai ser anímico. E aí, por exemplo, eles passam no wildcard, eles pegam, sei lá, os Steelers em Pittsburgh, que é um clássico divisional com uma das torcidas mais chatas da NFL e uma defesa de gente maluca. Então eu acho que o caldo vai entornando aí. E dependendo da noite, Aaron Rodgers, né? É. Eu ia falar do Aaron Rodgers, mas é aquela coisa, como a mobilidade não é a mesma, a gente não sabe. Mas ele pode acordar no dia, né? Então, É, segue ele é. sendo Aaron Rodgers. Cara, porque o Aaron Rodgers ele é uma figura muito complexa.
Porque à medida que ele é bom, ele é maluco. E aí, tipo assim, num jogo, ele pode simplesmente jogar mal, jogar a culpa em todo mundo e se aposentar no intervalo. Ou ele pode dizer, eu sou um dos melhores jogadores da história desse esporte e botar o time numa semifinal de conferência. É exatamente isso. Eu acho que o torcedor do Pittsburgh Steelers, que não tem medo de Aaron Rodgers se aposentar no intervalo em todas as semanas, não está vivendo a experiência Aaron Rodgers completa. Cara, Mas assim, é seguindo inacreditável. aqui. Eu só queria trazer um asterisco sobre Aaron Rodgers, que é a frase: meditei numa caverna escura durante 3 dias e percebi que eu amo a mim mesmo mais do que eu achava que eu amava. Esse é o cidadão que nós estamos falando. Ai, meu Deus do céu. Eu falei do primeiro jogo no começo, então bora falar do último agora. Vou falar de Jaguars e Kansas City Chiefs, o sol brilhando na segunda-feira à noite, o Sunshine fazendo a diferença aí, no maior estilo Sunshine também, né? Trevor Lawrence gostando de dar emoção, mas querendo ou não decidindo o jogo. Ele deu emoção, mas ele decidiu o Eu jogo. acho que o Kurt falava de imposto Allen vai começar a se aplicar para imposto Trevor Lawrence. Ele vai ter que ter uma interceptação pro jogo. Mano, ele escorregou e Cara, fez o touchdown depois. o que eu fico puto é que toda vez que ele é interceptado é um alvo que tá coberto. Não Não, é que a interceptação dele foi patética. Foi não, muito não feio. é com, não é tipo, porra, é o Matt Nagy é o ofensivo, o doidão lá que é bom pra caralho, o Steve Spagnuolo. Não é como se o Steve Spagnuolo tivesse feito um puta de um disfarce pra ele ser interceptado. O cara tava Foi coberto. horroroso. Foi Eu horroroso. fiz essa leitura. Eu como quarterback de sofá. Eu fiz. E eu não precisei da câmera tática do Tony Romo. Estava o jogo rolando, tinha um defensor na frente do recebedor e o cara estava coberto. Não tem como. A do Mahomes não é como se o Mahomes tivesse como passar muito pano pro Mahomes, mas a do Mahomes é infinitamente menos pior. Cara, é inacreditável. Dito isso, decidiu, né? Foi quarterback. Ele pegou o erro, varreu para debaixo do tapete, botou a bola embaixo do braço e ganhou o jogo. Foi muito, foi muito. E foi um jogo, assim, dos Jaguars como um todo, né? De mostrar caráter, pô. Tipo assim, O trabalho do Liam Cohen nessas primeiras semanas é muito bom. você sai perdendo de 14-0 pro Kansas City Chiefs e você é o Jaguars com Trevor Lawrence, que é interceptado logo depois de você ter uma interceptação do Mahomes, você não aproveita, você muito pelo contrário, você devolve e você ganha esse jogo. Com inclusive seu quarterback escorregando na red zone, se levantando e indo anotar o touchdown. Isso é jogo de time que eu respeito. Pois é. E eu acho que o Trevor Lawrence ele tem que vestir a sandália da humildade e ouvir tudo o que o Liam Cohen tem para falar para ele. Porque se um cara pode salvar a carreira do Trevor Lawrence é o Liam Cohen. Pois é. E, enfim, o e assim, eu tô virando jurídico Liam Cohen porque eu detestava o trabalho do Doug Peterson em Jacksonville. Meu time é infinitamente melhor agora porque ele é competitivo. O Jaguars, ele era um time que entrava. Vai perder de quanto o Jacksonville Jaguars? Esse era Sim. o time na temporada passada e o Liam Cohen tá fazendo competir. Eu acho que vai ser difícil brigar por wild card, porque a divisão pra mim já é do Colts. É só se acontecer uma tragédia muito grande. Os caras estão jogando muita bola e o time tá acertadinho. E nesse momento o Texans tem mais gasolina no tanque, tem mais recurso para tirar talento. Mas é o Jacksonville Jaguars que ele vai voltando a dar esperança pro torcedor. Pelo menos isso. Pois é. Assim, eu sobre os Colts eu discordo um pouquinho, acho que tá bom, mas também Cara, mas assim, no jogo mais difícil perdeu, né? Mas tem aquela coisa, o calendário do Colts, por causa que eles fizeram um ano horrível no ano passado, é mais simples, né? Pois é, talvez tenha isso. Ele tá ganhando de times que não são tão fortes, mas não vai pegar também tantos tão fortes, né? Cara,
É porque, Vamos tipo, vendo aqui, tem Chiefs, tem Steelers, mas, né? Steelers, Chargers, que tá derrocando agora. é porque a gente Tem tá. 49ers. Eu acho que a Na gente tá verdade, no. não tem nenhum super time, na verdade. Todos É. o que Cara, estão essa aqui é. tem ressalvas nas fases. Poucas vezes eu vi uma temporada da NFL tão equilibrada em ambas as conferências. Não tem ninguém sobrando. Pois é. De E qualquer aí, forma, só completando também sobre o Lawrence, uma coisa que eu esqueci de citar sobre o bom jogo dele foi correndo com a bola, né? Jogou é. muito bem correndo com a bola. E assim, é porque ele tem aquele arquétipo de ser o Pocket Passer, né? Que é tipo o cara mais paradão e tal, mais generalzão ali das tropas, mas ele tá mostrando versatilidade e isso é importante. E aí, só pra gente encerrar nesse jogo, o assunto do momento é quem matou o Aldate Hotman, mas o assunto do momento na NFL é quem vai parar o Josh Allen. Na minha cabeça é isso. Porque, tipo assim, não é como se o Bills é o melhor time da AFC e tal, perdeu pro Patriots agora no jogo divisional. A gente vai falar disso mais tarde. Mas o Bills não tá sobrando e muito menos alguém tá conseguindo jogar no nível do Bills, com a regularidade do Bills. Então é who stop Josh Allen? Eu acho que essa é a grande pergunta da liga hoje. Rapidão também só para completar, os Chiefs perdem um jogo que não deviam perder, mas mostram algumas coisas boas também durante o jogo, eu acho, de evolução em relação às semanas passadas, porque justamente de perder, porque jogo que não devia perder, passa muito por ter feito um jogo bom em alguns momentos, tá? Porque se fosse pela temporada, aí você diz, os Jaguars e o Chiefs, bora ver, dá para jogar. Mas pelo como começou, 14-0, querendo ou não, mais uma vez, acho que dá para dar mais um passinho, pelo menos, de evolução, de muito longe do que ele já foi, mas mais um passinho de evolução do Travis Kelce e do jogo terrestre também. O Isaiah Pacheco jogou bem, Karen Hunt teve boa jogada. Então, acho que se vê alguma evolução, apesar do péssimo resultado. Eu acho que eles vão voltar aos trilhos na segunda metade da temporada. Essa é a minha aposta. Mas uma coisa que realmente fica muito estranho é porque os Chiefs se acostumaram a ser o time que ganhava de qualquer jeito, né? E você perder desse jeito, sendo os Chiefs, passa uma vibe meio... Cara, parece muito que eles estão ressaqueados de terem perdido pro Eagles e ainda não tornaram. Eu acho. E aí, eu acho que aí o anímico entra muito bom, porque antes eles eram os Kansas City Chiefs, a gente pode botar o Zé das Couves para receber bola que ele vai fazer touchdown. E aí, a partir do momento que dá neles que já não é mais assim, eles não têm mais a hegemonia de antes, eu acho que mexeu no brilho dos caras. Eu já fiz essa analogia lá no primeiro episódio, né? Mas é aquela vibe de você tá jogando Mortal Kombat naquele jogo, naquele modo que você vai subindo a torre até o último. E você perde no último e você tem que começar lá debaixo da torre de novo. Eu acho que essa é a vibe dos Chiefs para o repeat, porque agora eles estão pensando, a gente não vai provavelmente ter a oportunidade de fazer o repeat de novo, ou vai ser um parto de novo, para a gente chegar lá e poder perder de novo. Acho que baixa muito a vibe. No documentário do Brady, ele fala, né, de quando ele perdeu o título de 2007, que foram anos ali meio no bambo, que o Patriots teve que reformular tudo de novo, porque os caras estavam muito marcados por não terem conseguido ganhar o campeonato invicto. Então teve que mudar o core, o núcleo da equipe, para que o Patriots voltasse a ser uma dinastia de novo. E eu acho que vai passar muito por mudar o núcleo do Kansas City Chiefs. Óbvio que assim, você não pode se desfazer do Chris Jones, mas você precisa arranjar um substituto. Porque talvez fique marcado na cabeça do Chris Jones que a perca do tripit vai ser uma merda pro resto da carreira dele. Você tem que rotacionar. Porque a gente sabe que o Mahomes é psicopata. E assim, Sim. não importa os jogos que ele perder, ele vai querer ganhar o próximo. Mas a gente sabe que a mentalidade de um quarterback, ainda mais um quarterback de elite, é diferente do resto do elenco. Então, por exemplo, o Xavier Wolf, que ele chega no ano que perde, mas eu acho que ele não tá tão contaminado quanto tá o Travis Kelce. Então é pegar um cara desse e trabalhar. Até porque o Travis Kelce de fato teria os três, né? Na carreira, um Xavier Worth,
Ele estaria no elenco do time do Sir Pete, mas não teria conquistado o Sir Pete todo, né? Então é diferente, realmente o impacto. Pois é, e aí eu queria passar pro jogo da raiva, que foi Seattle Seahawks 35, Tampa Bay Buccaneers 38, porque a gente estaria liderando a divisão se não fosse esse jogo. Porque assim, cara, boa temporada do Sam Darnold, tá? Mas é o Sam Darnold. Ele vai espalhar farofa. Tipo, se o Sam Darnold fosse 2 centavos melhor, o Seahawks estava 5-0. Porque ele não teria dropado a bola na estreia da temporada contra os 49ers, ele não teria sido interceptado no momento crucial contra o Tampa Bay. Se o Sam Darnold fosse melhor, ele não teria nem saído dos Vikings, mas os Vikings podiam ter ido para mais longe nos playoffs ano passado. Mas, enfim, eu não sei se eu tô sendo positivo além do que eu preciso ser, mas é um time que, pra mim, eu tô, tipo, sempre olhando pro futuro. Tipo, pra mim é um time que me dá esperança pro futuro, porque o ataque tá funcionando bem, ainda mais quando você não tem um quarterback de elite, você tá sendo competitivo com todos os times que o Seahawks enfrentou, o Seahawks foi no mínimo competitivo. E a defesa que tá sendo montada ao longo da temporada, porque todo mundo iniciou a temporada lesionado, ela cedeu 38 pontos, mas ela limitou bem o ataque do Buccaneers e quando ela precisa ser clutch, ela é clutch. Eu acho que é um time... pode falar. E bom jogo do Jackson Smith-Njigba, né? Mais um nome aí que vai se consolidando no ataque, principalmente. Pois é, e assim, o Clint Kubiak, pra mim, ele tem um mérito bom que ele consegue rodar os tight ends, né, na hora de receber as bolas. E é um time que eu acho que ele vai tendo uma cara legal para quando ele tiver um quarterback realmente que consiga dar o passo acima, ele levar o time para os playoffs. O pessoal já tá falando em Legion of Boom 2.0, por causa que a defesa ela tem uma secundária excelente, é muito explosiva. Eu acho que é bom botar o pezinho no freio, porque, enfim, né, é o maior grupo de defensores da história do time. Não acho que é um comparativo que a gente tem que ter um pouco de calma. Mas todo mundo da secundária é realmente muito bom, os titulares. Principalmente os titulares. Os reservas estão dando conta do recado, mas os titulares são excelentes. E o futuro é próspero. É isso que eu tenho pra falar. E assim, não só o Smith-Njigba, mas um geral de corpo de recebedores desse time que jogou bem nesse jogo. Não tem como não ter jogado também com esse placar alto dos dois times, né? Mas o Barner, 7... O AJ Barner, pra mim, o AJ Barner, pra mim, ele é uma grata surpresa da temporada, porque ele é retornador. Ele surge como retornador e aí ele vira o cara da Red Zone. Cooper Kupp também jogou bem, recebeu 6 bolas de 9 alvos. E do lado dos Bucks, querendo ou não, os números foram um pouco mais discretos. Só o Ebuka, que realmente 7 de 7, né? 7 alvos, 7 recepções, de resto, números um pouco mais abaixo. Mas o grupo de recebedores dos Seahawks vão aí empolgando nesse momento. E aí, uma coisa que eu queria falar também sobre o ataque é que o Clint Kubiak ele usa muito um conceito que é do Ben Johnson. Não é do Ben Johnson, não foi o Ben Johnson que patenteou. Mas é uma coisa que o Ben Johnson fazia muito no Lions, que é ele tem um running back para carregar o piano, ele tem um running back para quebrar tackles e ir para endzone. O Kenneth Walker-Tudge, ele tem volume no campo inteiro. Quando chega nas 10 jardas finais, o Zach Charbonnet tem mais toques na bola e aí os números de touchdown estão bastante concentrados no Zach Charbonnet, porque ele é o Jahmyr Gibbs do Seahawks, ele é o cara das jardas finais. E agora para falar de Bills e Patriots, então os Empolgou, Patriots... tá? O New England Patriots conseguindo tirar a invencibilidade do Buffalo Bills. O Buffalo Bills... O jogo foi um show de fumbles, né? Bizarro. Você pegar os melhores momentos, parece que só tem fumble no jogo. Fumble ball. E aí num bom jogo, mais uma vez, o Drake May, né? Fazendo uma grande temporada, inclusive tendo uma maturidade cada vez maior e você realmente porque vendo um prospecto dos últimos anos se desenvolver
num bom nível, né? Porque Cara, a gente vê muito que não deu certo, é legal quando vê um que tá dando certo. o universo ele prova que o Bill Belichick tava fazendo mal ao New England Patriots. Porque o Mac Jones tá jogando bola, o Drake May, que foi o primeiro prospecto de quarterback depois que ele saiu, é um excelente jogador e North Carolina tá indo pro caralho. Ao ponto de que ele já tá procurando contrato para ser comentarista. Não tá legal os últimos anos do Bill Belichick. Mas o Drake May jogou muito. Cara, é impossível, Mais de assim, 9 jardas de média de passe, pô. é impossível não lembrar do homem com uma partida dessa. Não tô dizendo que vai ser, mas você lembra. Rival divisional, que é O um time torcedor deve melhor. Cara, e eles lembram fisicamente, eles são o quarterback branco genérico. Mas, tipo assim, é muito. Assim, eu tô com a camisa do Ceará aqui, por exemplo. Tá perfeito pro comentário que eu vou falar agora. É muito bom ligar a televisão e começar a ver o Vina distribuir o jogo. É muito massa. Você se sente Cara, de volta a um momento muito feliz. é o que eu sinto vendo o Coutinho no Vasco. Tipo, eu não vi o início do Coutinho no Vasco, eu vi o Coutinho no Liverpool. Que, assim, era a alegria das minhas manhãs de domingo. E ver ele jogando bem no Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que, querendo ou não, tá mais próxima que a Inglaterra, é muito divertido. Pois é, e aí. Ainda mais pros Patriots, que estão tantos É. anos aí numa draga desgraçada Não, que não e sai tipo do assim, canto. o treinador do Patriots é o Mike Vrabel, que é um defensor histórico. Eu acho que, tipo, o Patriots. Eu vou fazer um comparativo de merda aqui. Se o Drake May der errado, isso aqui vai ser clipado pra geração dos meus netos. Mas o Patriots, ele tá quando o Guardiola chegou e o May é um prospecto de Messi, assim. Tipo assim, é o ex-defensor que ganhou tudo comigo e aí ele vai implementar uma cultura aqui e tem uma criança desgraçada que quando o couro aperta a bola vai chegar nele, ele vai resolver. Jogou muito, tá jogando muito, inclusive, a temporada inteira, o Drake May. E E isso assim, sem, porque. sem grandes recebedores, tá? Isso, O... isso porque, assim, nem touchdown ele anotou no jogo. Ele tá jogando bem, ponto. Não é sobre números, não é, ele tá jogando muito. É sobre maturidade. Eu acho que essa é a palavra que a gente está Exatamente. procurando pro jogo dele. Exatamente. E assim, por outro lado, e a lei do ex também, né? Aparecendo aí, o Stefan Diggs jogando demais e com 12 alvos e 10 recepções. Então, Cara, inclusive, noite feliz pro torcedor do New é, England Patriots, tá? o Stephon Diggs ele é um acerto para os dois lados do contrato. O Diggs não tá ganhando pouco. E o Patriots, o Diggs não tá ganhando pouco e ele tá num time onde se ele fizer merda, ele não vai ser chamado de pipoqueiro, porque ele não tá no contender mais. E o Sim, Patriots ganha um wide receiver bom, num contrato até ok, que ele já é mais veterano. E o futuro dele sem alguém confiável para jogar a bola. Diz assim, você tem um calor e você tem um Stephon Diggs, você sabe que se você fizer um passe de merda, a chance dele dar certo é maior porque você tem um wide receiver experiente. exatamente. Não é tipo o Ken Ward que inclusive ganhou a primeira, tá? Parabéns, Arizona Cardinals. Não é, mas assim, né? Tipo o Ken Ward que ele não tem. É notório que ele não tem confiança em quem ele tá jogando a bola. É, pô, não tem como ter. Inclusive, obrigado, levar o Ty Lockett. Assim, eu sou muito grato ao Ty Lockett por tudo que ele fez pro Seattle, mas realmente já não tava dando mais. Esse é o ponto negativo dessa questão do draft, né? Dessa forma da NFL de fórmula e dos esportes americanos no geral. Mas eu acho que se impacta mais na NFL, em outros esportes, principalmente NBA e tal. Eu acho que funciona mais no contrário mesmo, das novas estrelas carregarem os times mais para cima. Na NFL, óbvio que tem isso. Mas eu acho que às vezes tem muito talento que acaba murchando nessas coisas horrorosas, tipo Tennessee Titans. O pai do Peyton e do Eli. Tipo, o cara era o quarterback perfeito no college, ele chegou no New Orleans Saints, devastado e não fez nada na NFL. Pois é. E a gente já vê, como a gente tá falando, é muito massa ver um Drake meio desse, mas
A gente já vê vários aí que surgiram. Caleb Williams está aí no marromeno. O próprio Anthony Richardson já está descartado. O lá dos Panthers, como é o nome dele? Bryce Young. Bryce Young. Ninguém já bota fé de que vai ser estrela. Então é triste. Algumas vezes fica triste, realmente. E ao mesmo tempo a gente vê outros que ficam nesse mais ou menos, Justin Herbert, Trevor Lawrence, não botando os dois na mesma prateleira, Justin Herbert tá acima, mas em algum momento estiveram na mesma prateleira, eu acho, de expectativa, pelo menos. Pois é, tinha e assim, um pouco mais ou um pouco menos, mas nenhum dos dois chegou lá ainda, pelo menos. O Tua até ele se lesionar no college, o Tua era o gênio do futebol americano ele é de Alabama, eu acho, o Tua. Tipo, em Alabama, tipo, se tu assistiu o DVD do Tua no college, tu fica tipo, caralho, o que aconteceu? Essa é a tua reação. Tipo, assista 15 minutos do Tua jogando college, tu vai entender do que eu tô falando. É complicado. E aí, já que a gente tá falando de um contender que escorregou na casca de banana, vamos falar de outro, né? Philadelphia Eagles 17, Denver Broncos 21. Bo Nix não foi interceptado. Jogo seguro. Cara, o que o Sean Payton tá fazendo com o jogo corrido do Broncos sem ter um running back de elite também é legal. Porque, tipo assim, ele tá rotacionando muito. J.K. Dobbins, R.J. Harvey, mas tá funcionando, tá fluindo. E, cara, eu acho que eu tinha comentado no episódio passado que, cara, o Eagles em algum momento vai perder um jogo assim meio aleatório porque não tá jogando bem e foi esse jogo. Mas assim, mérito do Broncos que fez uma boa partida e saber aproveitar os momentos ruins do adversário também é mérito do time vencedor. Total. Mas quando o campeão do Super Bowl perde para um time que tava 2-2 até entrar nesse jogo, a gente também tem que falar que os caras deram uma rameladinha. Estão dando. Foi a vez que deu errado, assim, de resultado, mas já tinham jogos que poderia ter perdido. A gente já falou do jogo lá contra os Rams, que se não é o Jackson Dart errando, sendo bloqueado, talvez tivesse sido outra história. Então, o Philadelphia Eagles, a verdade é que tá previsível. O ataque dos Eagles está previsível. Cara, que temporada horrível do A.J. Brown. Foi só aquele jogo que a gente elogiou ele mesmo. E o segundo tempo, né? É. E, cara, assim, o Eagles vai ganhar a divisão, tá? É só o que aconteceu com o Eagles naquele ano do Buccaneers, de novo, o que eu acho que não vai acontecer. Mas eu acho que aquele time bem salto altinho que acabou de ser campeão, acha que vai conseguir o bi e alguma hora ele vai cair do cavalo. Mas tem que ficar ligado, porque eu acho que vai ganhar a divisão, mas tem concorrência. Bastante. Não vai ser fácil, não. E o time vai ter dificuldades. Tem até o final da temporada. Porque ou vai ter dificuldade em campo, ou vai ter dificuldade nos treinos para melhorar o campo. Pô, não tem jeito. Isso aí não dá. Do jeito que só não dá. E, cara, é o que a gente fala muito do Sirianni. O Sirianni não é um gênio da bola, ele é um bom aplicador de cultura que consegue selecionar bons coordenadores. Tá na hora dele conversar com o coordenador ofensivo dele. Talvez talvez passar tipo, o play calling pra ele, alguma coisa. Porque cara, tudo bem você ter um ataque básico quando seu quarterback é o Daniel Jones, mas seu quarterback é o Jalen Hurts, um cara que já brigou pro MVP, que já provou que consegue executar sistemas mais complexos. Você não pode limitar um cara desse. Tipo, o jogo ele vai lhe punir por fazer isso. Eu acho que isso é eu acho que nesse jogo o futebol americano puniu o Philadelphia Eagles por ser simples demais. Concordo. E já estava merecendo ser punido há algumas semanas, e dessa vez, de fato, foi. Porque, tipo, pra mim, só queria fazer essa analogia, porque eu pensei nela agora. Arroz com feijão bem feito, por mais que você não goste, para as pessoas que comem arroz com feijão bem feito, ele é bom. Mas quando você tem a Paula Carosélia, ela vai fazer um filé mignon, pô. Pra mim, tipo, quando você tem um jacan na sua mão, ele vai fazer um peixe gâteau. Ele não vai lhe entregar um arroz com feijão, por mais que o arroz com feijão do jacan deve ser uma coisa espetacular. Tem que fazer mais.
tem que fazer mais o campeão do Super Bowl. Não é nem pelo Jalen, é o campeão do Super Bowl. Pô. É. Tem Quando que você é fazer campeão do mais. Super Bowl, você tem que agir como tal. É a lógica da Champions League. O Chelsea, quando ele ganha a Champions em 12, o 13 é horrível, ele vai bater na Liga Europa. O Real Madrid, quando ele ganha uma Champions League, no mínimo ele tá na semifinal da outra. Essa é a diferença. Diferença que o Philadelphia Eagles tem que entender e aplicar logo, assim, para fazer uma temporada digna de um campeão de Super Bowl. Mas o que está acontecendo com Los Angeles Chargers? Começou tão bem, né? Pois é, o pessoal já tava dizendo, não, o campeão do Brasil vai ganhar o Super Bowl de novo, e aí duas patinadinhas. E assim, o nosso querido personagem de 10 coisas que eu odeio em você vai levar na cabeça, porque ele é o líder do time, mas ele não é o maior culpado. Ele teve muita pressão, a mais de 30%, né? Mas, assim, foi interceptado e tal. Não é o maior culpado, mas de fato o desempenho dele também caiu das 3 primeiras semanas para as seguintes. Eu acho que a defesa deu. A defesa tá com algumas lesões, né? Então eu acho que passa muito por isso também. Voltou o Jaden Daniels em Washington. É. Inclusive o Mariota fez, assim, o Mariota fez o que se espera de um quarterback reserva, que é segurar o tranco, mas ele fez uma segurada de tranco boa. Ganhou dos Raiders. Depois perdeu para quem mesmo? Semana passada foi pro Bears, né? Pro Bears. Conseguiu aí, segue aí 3-2, as campanhas estão iguais, né, agora, entre os dois times. Chargers e Washington, apesar de que não tem nada a ver com o outro, mas enfim. Mas estão iguais aí, empatados Mas em a samba nenhuma, mas estão empatados. Tem a mesma campanha. Dito isso, o Washington se mostrando realmente muito forte para a temporada. Mostrando, ó, ou vocês jogam como vocês jogaram, ou a gente é melhor que vocês. A gente tá no patamar alto. Vocês vão manter o patamar alto? Ah, vão não. Então você vai levar 27-10 nas costas. Pois é. E aí o Commanders dá uma reagida quando o Cowboys está começando a colocar o sorrisinho para fora, né? Acho que foi importante isso também. É o temporada regular Dak Prescott, né? Ei, o senhor Dak Prescott na temporada regular contra um time horrível. Esquece, tá? Tipo assim, nesse tipo de jogo, contra o bom sucesso, o Dak Prescott vale os 60 milhões que ele ganha por ano tranquilamente. O problema é quando vem o Philadelphia Eagles. Aí ele não vale Não pode 10. É. É impressionante. Cara, eu me irrito muito com o cara que tem talento e quando você precisa dele, ele faz merda. Pois é. E você aí você passa. Pra gente que comenta, é muito chato. Porque Cara, você fica olhando e porque você você tá. diz. Eu reclamo Eu tanto do tenho. Trevor Lawrence aqui, porque quando o Trevor Lawrence faz o que ele faz correndo com a bola, é porque a gente sabe do nível técnico dele. Só que ele faz isso 30%. Os outros 70% ele é comum. E você sabe que o bom dele não é o comum. Isso é que me irrita. Eu tenho que elogiar o Dak Prescott. Eu tô vindo aqui, semana 5, dizendo: Dak Prescott tá jogando muito. Mas eu olho e eu fico. O que o projeto disso? Porque eu não tenho por que acreditar que vai ser diferente. Não é como se você só tivesse sido uma, duas ou três vezes, pô. São todos. Pois é. É tipo o Kyler Murray. É tipo, o Kyler Murray, pô, o Kyler Murray é bom, ele é um quarterback duplo ameaça, mas você sabe que ele vai ser interceptado de uma maneira ridícula no jogo divisional. O roteiro já tá escrito. Aí ele chega num ponto, Dak Prescott, que a gente não elogia mais. Ele tá jogando bem e o comentário é falar mal dele nos playoffs. Porque a gente sabe que se ele chegar no Levi Stadium, fudeu pro Cowboys. E só tem um jeito disso mudar. É ele calar nossa boca, pô. Só tem isso, só tem essa tipo maneira. Assim, A partir de agora só tem essa maneira, porque ele se colocou na posição de que ninguém confia mais.
E, tipo, ele tá numa posição que ele é um dos quarterbacks mais bem pagos da liga, se não for o mais bem pago. E o temporada regular do Dak Prescott, ele vale isso. O problema é que, além dos 17 jogos, você tem, no mínimo, 3 para chegar no Super Bowl e o Super Bowl. E E que nesses são 3, muito mais importantes. que é quanto você paga 60 milhões a alguém nesse esporte, é que você espera que nesses jogos ele vale esses 60 milhões. Sim. Enfim, senhor Dakota Prescott, eu gostaria muito que você calasse a minha boca, porque o seu futebol americano, quando ele encaixa, ele é bonito de se assistir, mas você tá devendo há algum tempo. E aí, quer falar de mais algum jogo? Dá para passar pelos resultados agora, né? Pelos outros que a gente já deixou aqui mais bem detalhados. Temos alguns outros resultados que aconteceram nessa semana. Browns e Vikings, né? Jogo internacional que foi com vitória do Minnesota, 21-17. O Indianapolis Colts com 46 em Las Vegas. Pelo amor de Deus. Pelo Cara, amor de uma coisa que eu acho importante a gente mencionar nesse jogo do Vikings é que o Browns levou um touchdown passado do Ken Akers. Pra quem não sabe, o Ken Akers é um running back. Mano, o Anthony Richardson jogou esse jogo. Mano, Não, eu tô só puxando pelo do Vikings, tá? sim, é porque eu tava aqui abrindo o outro jogo e tu começou a falar e minha cabeça tava vendo o jogo aqui e ouvindo tu falando do outro jogo. Mas enfim, Mas assim, o Tyler Warren teve tentativa de passe nesse jogo. Esse é o nível. eu quero ver aqui quantas interceptações já tem o Geno Smith na temporada. Cara, tu sabe que Nossa! no dia que eu sair com a gatinha, essa gatinha ela vai saber que o jantar foi pago por uma aposta de interceptação de Gene Smith. Que pra mim já virou renda fixa. Certo? Mano, ele é média de quase 2 por jogo, pô. Cara, 9 em 5 o semanas. que eu fico muito puto é que, tipo assim, o Gene Smith, no primeiro tempo, ele é interceptado 3 vezes. Tá 30-0 pro adversário. O adversário começa a botar reserva, o Gene Smith mete 2 touchdowns no garbage time, aí a galera fica, pô, o quarterback mediano. Também não foi uma partida tão ruim assim. Ele tentou recuperar. Mas assim até eu, né, brother? Seguindo. Saints e Giants, a gente meio que falou, né? Do Spencer Rattler, 26-14. Panthers 27, Dolphins 24. Nem dos Panthers, mais Dolphins. Cara, o Mike McDaniel, tipo assim, eu acho que ele já deveria bater na porta de muita gente que tá precisando de coordenador ofensivo. Que vai ser isso, tá? Né, não vai ficar muito tempo mais, não. É porque, assim, Miami não Cara, o sabe muito o que Dolphins faz também. é uma merda tão grande que o Tyreek Hill quebrou. Tipo assim, era o jogador de mais valor pro Dolphins trocar quando a merda já tivesse estourado e o cara não joga mais na temporada. Impressionante. Não, não tem. Parece que não tem nem como pensar em o que fazer lá. De Cara, é um tão time realmente buraco. que é um time que tá meio Fortaleza, o Dolphins, eu acho. Tá pior. Tá pior. Porque o Palermo, tipo assim, o Palermo chegou e agora o Fortaleza ganha ou é competitivo com times da faixa de tabela desse. O Dolphins nem isso. O Dolphins é o Juventude. Tá meio O que caindo ali Dolphins, pelas tabelas. o Dolphins é muito ruim, é muito ruim. É o esporte antes do Daniel Do Paulista. Daniel Paulista. O Mike McDaniel é o Pepa. Sim. Seguindo. Jets e Cowboys, 37-22. Falamos de Dak Prescott. Cowboys aí Cara, vencendo o a gente jogo. falou do Giants do 1-15, mas pode ir um 17-0 com esse Jets. E o que me Tá emputece 0-4. Bora fazer. é que a merda era a seguinte: qual era o problema do Jets? O ataque não funciona, a defesa é boa. Chega o Justin Fields, que é um quarterback teoricamente pior que o Aaron Rodgers, o ataque começa a jogar bem e a defesa com o Aaron Glenn, que era jogador de secundária e que tinha uma defesa muito boa no Lions. Esse time não faz sentido, ele deveria acabar. O New York Jets ele deveria acabar, porque a lógica, o New York Jets é o Twin Peaks da NFL. Não existe lógica ali, é tudo uma grande doideira.
O New York Jets, ele é o uso de LSD da NFL. Tudo para de fazer sentido a partir do momento que aquela instituição está em campo. É isso. Dito Não usem isso, drogas, crianças, eu advirto. eu acho que daqui a 2 semanas dá, tá? É Contra contra quem? os Panthers no MetLife. Ah, como é o nome do. Pera aí, que eu tenho que pesquisar o nome do dono do Jets para fazer uma piada. Mas contra Broncos não vai, contra Bengals acho que não vai, lá em Cincinnati. E tem Browns no MetLife também, que pode ser, mas enfim. Uhum. Vai levar uma Segundo, pancada do Patriots. segundo a Wikipedia, é o Woody Johnson. Mas o General Manager é o Darren Mulgay. Então vai aqui a piada. Que eu sou o. Peraí, vamos aqui. O Justin Jefferson pegou o iPhone 64 dele, né? Ligou aqui. Fala, Darren. Bom dia, cara. Eu queria saber se tem como adiantar o bicho da partida, porque se a gente não ganhar dos caras lá, puta que pariu, né, brother? Vai ser isso que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu. Justin Fields, né? Tu falou Justin Jefferson, eu acho. É, o Justin Fields. Justino Campos. Mas, enfim. Jogo... O Ravens, acho que nem se machucar o Lamar de novo, não vai perder dos Jets. Aí Falcons em casa pode dar, Dolphins em casa pode dar. O calendário dos Jets é melhor do que o dos Giants. Mano. É. Vai jogar em casa contra os Dolphins, contra os Falcons, contra os Panthers. Ok, vamos lá. Eu acho que Contra os Browns. um 3-14 eu acho que é realista. Aí joga fora contra os Jaguars, perde. Vai jogar fora contra os Saints, que é difícil. Esse jogo fora contra o Saints é um esporte de juventude do Campeonato Brasileiro, se você puder fazer o comparativo. Completamente. Inclusive, tal qual um esporte de juventude, isso é o mais próximo que um jogo de futebol americano talvez possa chegar de um 0-0. É. Sabe o que a cara desse jogo? Aquele 12-6 que todos os pontos foram field goal. Aí encerra a temporada com Patriots no MetLife. E aí, legal. Só para Cara, pode ser o assim, Patriots lindo. Para terminar Bills, né? daquele jeito lindo. Bills lá em Buffalo. É. E assim, vai pegar um Patriots provavelmente brigando pro wildcard. Então é 2 derrotas com placar elástico nas últimas 2 rodadas. A sorte dos Jets é que talvez os Bills cheguem Classificado. já classificados, né? E aí talvez botem as reservas e os Se o Jets Bills não, até ganhem. se o Bills chegar com a folga garantida, eles jogam com reserva esse jogo. E aí pode ser até que os Jets ganhem. Mas se os Bills estiverem disputando alguma coisa, vai ser uma das maiores pancadas que a gente vai assistir na nossa vida. Pois é. A gente parou em Panthers, em Jets e Cowboys, né? Sim. Aí tem o jogo que foi Cardinals 21, Titans 22. Tem Bengals Esse jogo, 24, pra mim, Lions. assim, já que a gente tá fazendo comparativos, esse jogo aí foi um Mirassol e Bragantino. Cardinals e Titans, né? É. Esse joguinho ali de meio de tabela, ninguém ali tem muita torcida, tem um jogador outro ali interessante. E o primeira vitória do Cam Ward. Que é Temos bom aí quarterback, o Ken Ward. Tipo assim, não acho que fica na prateleira gênio, mas é um cara inteligente, assim, líderzão de campo. Eu acho que é melhor do que se ter o Ryan Tannehill e o comedor de maionese lá. Bengals 24, Lions 37. Realmente parece ter sido um surto coletivo o primeiro jogo da temporada dos Lions. Eu acho que é aquela coisa meio. Quando você muda de colégio, que o primeiro dia você tá meio assustado, você não conhece ninguém, aí depois você Faz vai, sentido. vai começando. Porque esse time do Lions é muito divertido de ver jogar. Puta que É pariu. muito bom, mano. Eu confesso que eu fiquei triste quando eles perderam no ano passado. E assim, o Dan Campbell, ele é apaixonante. Porque, tipo assim, ele é o cara do
porra, nós somos agressivos, nós vamos pra cima, nós somos leões, uau, nós vamos ganhar esse negócio aqui. Tipo, é um time É que muito massa. só existem 3 tipos de pessoas que torcem contra os Lions: torcedores do Vikings, torcedores dos Packers e torcedores dos Bears. O Detroit Lions merece esse núcleo, né? O Dan Campbell, principalmente, merece coisa grande, pô. Merece. Eu, sinceramente, no ano passado, eu via talvez com o time sendo campeão. E seria muito massa. Cara, ia ser muito legal se eles Esse fossem ano, campeões depois que, tipo, parte do núcleo vai embora, né? Que é o Ben Johnson e o Aaron Glenn. esse ano parece menos, assim, parece menos visível do ano passado, mas é também aquela questão de que é um pouco, por exemplo, vamos dizer que daqui para a Copa o Ancelotti encaixa o time, o Brasil começa a voar. Eu não vou chegar na Copa e vou conseguir estar confiante como eu estava em 2022, porque eu já me frustrei em 2022. É, eu acho que é por aí. E porque, tipo, E tanto aí os 2022 Lions já se como frustraram. tanto a Copa de 2022 como a do Lions na temporada passada, é porque, tipo, você já estava acostumado com os caras jogando muito, porque era um trabalho mais prolongado. Agora, como é um trabalho novo, mesmo que seja um trabalho novo com todo mundo jogando muita bola, você não acredita. É tipo a Argentina com o Scaloni. Eu acho que os caras começaram a acreditar mesmo depois que eles passaram da Holanda. Eu mesmo não acreditava nem a pau. Eu botava minha mão no fogo que a Argentina não ia ser campeã. Enfim, somos Detroit Lions uma vez que nenhum dos nossos times vai conseguir, né? Ah, sim, eu fecho. Eu fiz. Inclusive, o Detroit Lions ele me deu uma alegria muito grande, porque a última vez que o Seahawks jogou um playoff, o Seahawks tinha que ganhar e os Packers tinham que perder pro Lions, um jogo onde o Lions já estava eliminado e o Jared Goff acabou com o jogo. Foi o último jogo do Aaron Rodgers pelos Packers, e aí o Lions ganha esse jogo, tira o Packers dos playoffs e bota o Seahawks lá. Então, fechadão. E ele é o time também do Ed Murphy no tiro da pesada, que eu acho importante ser mencionado. Dito isso, vamos agora para as nossas escolhas de destaques individuais, negativos e positivos na semana 5 da NFL. João Bosco Neto, vou começar contigo. Meu destaque positivo vai pro Drake May. Por mais que ele não tenha feito touchdown, foi uma partida de gente grande de um segundanista e um cara que faz o pessoal ali da Nova Inglaterra voltar a sorrir. Eu acho que o meu destaque positivo é o Drake May e o meu destaque negativo, secundária do Los Angeles Rams. Vai. Poderia ter feito mais. Eu vou botar de destaque negativo o Karen Williams, porque não fez um jogo brilhante em nenhum momento e porque vacilou muito, né? O time poderia ter vencido se não fosse por ele. Eu não vou escolher o Jackson Dart de novo, porque eu já escolhi uma vez. Então, eu vou escolher o Karen Williams porque sofreu fã. Esse jogo foi muito doido, né, mano? Cara, Os jogo Rams divisional é bizarro. os Rams estavam dentro da endzone praticamente. E acabou que foi para prorrogação e o time perdeu. Loucura. E o destaque positivo é uma coisa a se pensar. A gente não citou, eu não vou botar ele de destaque positivo porque não é para tudo isso, mas agora eu me lembrei, pensando aqui, que lá nos Jaguars o Travis Hunt jogou bem, né? Ele Jogou. apareceu. Apareceu Realmente. finalmente. Cara, Mas eu acho que jogou ele tem bem. que se decidir. Eu acho que ele tem que se decidir onde é que ele quer jogar. Eu tenho que me decidir. E eu acho que ele seria um bom wide receiver. Tipo, o pessoal fala que ele é um quarterback melhor do que o wide receiver, mas eu acho que as necessidades do Jaguars é mais de um wide receiver. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Destaque positivo. Ai, ai. Destaque positivo. No, eu vou escolher o Mac Jones. Com o asterisco do Mac Jones se chamando Kyle Shanahan. Mas
Ele jogou machucado o segundo tempo. Cara, foi uma força de vontade do caralho. E a prorrogação. Mac Jones com, pra mim, um dos melhores, assim, melhores no sentido de jogo, de atmosfera, assim, porque a gente gosta de NFL, a gente gosta de esportes no geral por Pelas causa boas de muita histórias. coisa, né? Pelas boas histórias, mas a gente gosta de vários esportes pelo sentido de, acho que nós dois, principalmente, assim, a gente gosta muito de analisar e tal, né? Gosta das estratégias e tudo, do futebol, de basquete, de futebol americano, essas coisas tudo. Mas o que eu acho que faz a gente escolher alguns como favoritos são a capacidade de proporcionar jogos assim. Jogos completamente insanos. Cara, E a NFL é demais, mano. E e olha aí isso aí. eu queria falar o seguinte, como um cara que em todos os esportes que ele acompanha, os times proporcionam jogos meio emocionantes. Eu acho que menos o Celtics. Mas, tipo assim, o jogo é emocionante. A melhor parte é quando você não tem envolvimento emocional, porque você avalia a obra. Porque quando você tá envolvido emocionalmente, ou você quer mandar todo mundo pra puta que pariu porque você ganhou, ou você quer mandar todo mundo pra puta que pariu porque você perdeu. E da mesma forma que é legal você ganhar com um touchdown 4 segundos pra acabar o relógio, é devastador quando você perde nessa mesma função. E quando você vê um jogo desse sendo decidido da forma que foi, em tantos aspectos, em tantos momentos diferentes, é por isso que a gente gosta tanto disso aqui. E aí eu vou escolher o Mac Jones pelo roteiro de ter jogado tão bem e ter É um sido roteiro meio jogador de tão Libertadores, né? importante no primeiro tempo e no segundo, mesmo sentindo dores pra caçamba, ter conseguido ganhar o jogo e ter feito algumas jogadas importantes ainda. Então, Mac Jones é o meu destaque positivo, destaque negativo, Kyren Williams para o Los Angeles Rams. E agora, bora recomendar as coisas pros outros. Pois é. Eu não vi com a recomendação pronta dessa vez. Eu tô avaliando aqui. Então vou deixar tu ir na frente enquanto eu penso em alguma coisa. Eu também tenho algumas coisas na minha cabeça e não vi com algo absolutamente decidido, mas existem muitas coisas massa, né, para você recomendar. Eu poderia É, recomendar série, poderia existe muitas recomendar. áreas da vida pra você poder recomendar alguma coisa. Eu até brinquei sobre uma recomendação que ainda vai acontecer nesse programa, é inevitável, depois que a gente parou de gravar semana passada, mas não vai ser hoje, porque eu quero deixar esse momento para um momento, depois de um momento épico que acontecer no que eu tô falando, mas aí todo mundo só vai saber na hora que eu falar. Até o dia que eu trazer isso de recomendação, que vai ser um dia que vai ter acontecido algo histórico, aí vocês vão ficar imaginando o que é isso. Mas eu acho que eu vou acabar recomendando as finais da WNBA. Tá rolando nesse momento, inclusive. Ou seja, eu vou recomendar a WNBA, na verdade. Porque tá rolando as finais nesse momento que a gente tá gravando, o jogo 3, né? Ah, não, eu tô doido. Esse ano é final de 7, é melhor de 7, então eu posso recomendar logo as finais da NBA, da WNBA, porque não vai acabar hoje. Eu tava confundido, porque até ano passado, se eu não me engano, era melhor Era de melhor 5. de 5. Já pensei Mas no é que eu vou melhor de recomendar. 7. Então eu vou recomendar as finais da WNBA, porque tá muito legal. É mais uma vez você acompanhar a Joe Wilson, que pode ser campeã de novo, foi MVP e joga pra uma caçamba. Inclusive, recebeu o prêmio de MVP do Bam Adebayo, que é o namorado dela. E é muito louco, né? Porque você imagina, o Bam Adebayo namora uma jogadora de basquete. E ela é muito melhor que ele. Porque Então, isso vai ser. Tipo, se eles têm um filho que é jogador, e tipo, se eles têm um filho ou uma filha que é jogadora, a comparação vai ser meio foda. sim. E, tipo assim, vai Mas, ser a AJ Wilsinha ou AJ Wilsinho. mas assim, eu acho que é um campeonato que poderia ser bem mais visto, porque tem, óbvio, existem
existe um nível técnico que não é o nível técnico da NBA. Não tem como ser. Mas tem as estrelas da WNBA. Elas jogam muito. São fantásticas, mano. Cara, assim, assistam Sabrina Ionesco arremessando. É muito legal. E assistam Caitlin Clark fazendo qualquer coisa dentro de uma quadra. Essas são as recomendações que eu lhe dou. O problema é, Caitlin Clark tem que jogar, né? Tem que estar em quadra. E não está sendo bem protegida, a arbitragem é horrorosa. E aí deixam bater nela que só, ela vive machucada. E inclusive tá uma treta medonha dela com a comissária da WNBA. Mas vamos ver, inclusive com o público crescendo, provavelmente mais gente vai cobrar, né? E aí tudo isso pode melhorar. Mas querendo eu não, acho cara. que é um campeonato massa, mano. Tem times bem legais de se acompanhar. Tem Camila Cardoso para acompanhar, para quem é brasileiro. E vamos lá. A liga tem que ser inteligente, você tem que proteger essa estrela. Ponto. É ela que vai vender seus jogos, vai vender seu pay-per-view, vai vender seu merchandising. Mas assim, galera, todo mundo sabe que em qualquer coisa que a decisão humana precisar ser tomada, ainda mais numa sociedade capitalista, ela vai ser tomada em prol daquilo que vai gerar lucro. Então, a arbitragem da La Liga com certeza era instruída em ser mais pesada com gente que batia no Messi e no Cristiano Ronaldo. E é um nível de burríssima. Porque a comissária, ela diz que o David Stern, tem que ser grata por causa deles, ela tem dinheiro. Cara, o David Stern, ele fez de tudo pelo Michael Jordan. Porque ele sabia que era o Michael Jordan, que ele não podia perder esse cara. Tanto que virou um caos naquele 1 ano e meio que ele tava jogando beisebol. Mas enfim, a minha recomendação é o Charla Podcast com o André Rizek, eu acho que já tem uns 15 dias, mas é uma entrevista muito legal. Assim, o Rizek, ele fala muito sobre jornalismo, ele tem um foco maior na reportagem da Máfia do Apito, que ele foi para promover a série do Globoplay, mas tem muita história legal. Tem ele contando quando ele foi cobrir a Copa da França de 98, que ele passou a Copa inteira levando esporro do Lédio Carmona. Tem ele contando o quão bizarro foi ser repórter da Playboy. Tipo assim, pra quem gosta de coisas que envolvem histórias do jornalismo, é um prato cheio. Eu, como gosto muito do André Rizek, eu acho um jornalista bastante completo, e como eu gosto muito de jornalismo, afinal eu trabalho com isso, eu me diverti bastante ouvindo, vendo, então é a minha indicação. Então estamos com tudo entregue para esta semana 5 da NFL. Peço agora que nosso querido João Bosco Neto fale o que ele quiser falar para se despedir da galera aqui do Quicando a Bola depois de mais um grande programa, depois de mais uma grande semana e que vem a semana 6. Eu quero falar que o preço dos carros hoje em dia é um absurdo. Na minha época, com 150 mil, você comprava um Corolla. Dito isso, você me encontra no Jornal Povo, edição impressa, edição digital, às vezes no canal do YouTube do Esportes do Povo. Você me encontra no Twitter e no Instagram com @obosquim, no TikTok é BosquimSZ, porque eu perdi a outra arroba. E no YouTube é canal do Bosquim. Eu fiz 2 vídeos mais para testar iluminação, plataforma, estilo de vídeo, mas eu tô já me encaminhando e aí vai para frente conteúdinho sobre futebol, principalmente futebol brasileiro. Boa! Se inscreve no canal, deixa o like se gostou de mais um episódio aqui do Lançando a Bola. Compartilha para todos os seus amigos que gostam da NFL, diz para eles que o Quicando a Bola tá com um programa de futebol americano também. E segue a gente nas redes sociais. Até a próxima, valeu, tchau!